Bom, mais uma especulação em relação à SAF do Santa Cruz, que eu já tinha trago aqui também na semana passada, de que o Ricardo Goulart e também o Belintani teriam sido especulados, como possíveis compradores, e agora nessa última semana foi a Leila Pereira, que atualmente está no comando do Palmeiras, e assim, teria interesse de comprar um clube no Brasil, o Santa Cruz, que além dessa notícia que surgiu da atual presidente do Palmeiras, também saiu o balanço financeiro do Santa Cruz nesse último domingo. Eu estou gravando o vídeo na segunda-feira para sair aqui para vocês na terça, então quero trazer aqui o que eu consegui ver sobre esse balanço na parte secundária aqui do vídeo e falar um pouco sobre essa expectativa de SAF, atualizando aqui também mais uma vez vocês, torcedores do Santa Cruz. Mas só antes de começarmos a por hoje aqui, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, porque aqui nós trazemos vídeos todas as semanas, 3, 4 vídeos do Santa Cruz, de notícias do mercado da bola, contratações, esse aqui, por exemplo, de projeto de clube empresa, finanças. Então se inscreva aqui para ajudar nós aqui do Black Cartel a chegarmos a essa marca de 50 mil inscritos, que é a grande meta nossa aqui, o próximo alvo. E também vou deixar na tela final a playlist com mais de 110, 120 vídeos aqui só do Santa Cruz nos últimos dias. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui da Bet7 e destacar os jogos aqui da Libertadores e da Sul-Americana que vai ocorrer no decorrer dessa semana. Hoje na Libertadores com alguns times brasileiros jogando e entrando em campo lá na Bet7, que você pode apostar. Deixei aqui as cotações para vocês. Por exemplo, essa partidaça aqui entre Fluminense e River Plate, uma vitória do Fluminense em casa pagando 2,9 a cada real apostado. Tem também um empate 3,9 e uma vitória do River Plate 3,36. Vou deixar também as cotações. Esse jogo aqui, Corinthians Independente Del Valle. Como o Corinthians não está numa boa fase, a vitória do Corinthians em casa, pagando bem, 1,88 a cada real apostado. Além também na quinta-feira tendo jogos da Sul-Americana. Destacar aqui os brasileiros, o Goiás jogando fora de casa contra o Ginásio. Possivelmente eu devo ir nessa partida, tá? No caso, aqui na região de Buenos Aires. Se você não me acompanha, vou deixar o meu perfil pessoal aqui embaixo para você dar uma olhada. Mas aqui, uma vitória do Goiás fora, pagando 3,16 a cada real apostado. Tem também Fortaleza e Estudiantes, no caso, Estudantes de Merida, Vale lembrar, uma vitória do Fortaleza, até por conta disso, pagando mais baixo, 1,7 a cada real apostado. Então, o QR Code com 100% de bônus está aqui na tela e o link da Bet7 embaixo na descrição. Bom, então essa notícia aí, primeiramente, foi traga pelo Jorge Nicola em uma live que ele fez na última terça-feira no seu programa, que no caso, uma pessoa passou para ele de que a Leila Pereira estaria conversando com a SAF do Santa Cruz com a possibilidade de assumir o clube. Então, no caso, o Nicola foi meio que um intermediador, que trouxe essa informação de uma pessoa. E no caso, assim, desde quando foi especulado de que a atual presidente do Palmeiras poderia comprar a SAF do Santa Cruz, sempre já foi, por exemplo, com o pé atrás. No caso, o Jorge Nicola também afirmou o seguinte, abre aspas, uma pessoa está me contando aqui, e eu estou tentando falar com a Leila para ver se ela tem interesse na SAF, no caso do Santa Cruz, mas eu imagino que ela não irá comprar um clube, porque ela ocupa a direção, atualmente, de presidente do Palmeiras. Então, até por conta disso, eu também acho muito difícil de imaginar, porque ela tem interesse de uma reeleição e poderia, por exemplo, ficar no Palmeiras até 2027, até 2028. Então, não faz muito sentido, Ela que já tem a Crefisa, a Faculdade das Américas, outras empresas, toma conta ainda do Palmeiras e ainda teria um outro clube. Eu aqui no YouTube com 3 canais já estou achando difícil. Imagina comandar 3 instituições gigantescas e ainda comprar um outro time que seria o Santa Cruz. Nossa, seria trabalho demais. Mesmo eles não exercendo o principal, cargo assim dentro do clube, ainda assim, ter que dividir a energia e a atenção não deve ser nada fácil e até por conta disso não acho que deva acontecer. Nem com a Leila Pereira, nem com o Belintani, só se ele mudasse a sua função dentro do Bahia, para ele assumir, por exemplo, um cargo de dono na equipe do Santa Cruz. Até essa reportagem aqui que eu deixei os créditos na tela, tá, para vocês, da matéria aí do pessoal do Palmeiras, falando sobre o presidente do Santa Cruz que deu algumas atualizações, o advogado do Santa Cruz sobre esse projeto da SAF, falando um pouco sobre o Eduardo Paura, sobre essa tranquilidade do clube em relação a escolher alguns donos e quem, por exemplo, já tem conversas avançadas, onde o advogado falou o seguinte: temos tranquilidade de que o patrimônio vai ser preservado do Santa Cruz. Fazemos uma administração do Santa visando o futuro e a recuperação judicial está indo bem e por isso tem gente interessada.
Nossa premissa da SAF é de que a dívida seja assumida pelo investidor e temos interessados bem adiantados já, que já toparam essa ideia, finalizou aí o Eduardo, que no caso o fundo Azuri J é um dos que está mais próximo de fechar essa assinatura com exclusividade. Isso quer dizer então que esse fundo vai comprar? Não seria isso, né? No caso, até porque não está tudo fechado. Porém, sinalizou já com uma proposta interessante e tem interesse de assumir até aqui. Então, seria aí, de acordo com o advogado do Santa Cruz, esse acerto em relação à finalização dos papéis para virar uma SAF. E o Santa Cruz já fazendo isso, já tem um bom negócio sendo anunciado em breve, que seria, por exemplo, essa opção desse fundo do Azures J, que possivelmente é o mesmo do Azures do Paraná, que em breve, se realmente for confirmado isso, eu trago um vídeo somente sobre isso aqui no canal, tá? Então assim, o Santa Cruz já tem vários interessados, até o próprio Antônio Luiz Neto, o presidente do Santa Cruz, já deixou claro isso em várias outras ocasiões e com certeza vai surgir sim alguns outros nomes, igual o da Leila Pereira, do Ricardo Goulart, do Benitani. Realmente esses interessados nunca foi cogitado? Nós não sabemos disso e até é difícil saber, porque com certeza no mundo do futebol, ainda mais sendo pessoas que bem conhecidas, né, e que têm uma condição financeira muito alta, não ficaria surpreso se aparecesse proposta para eles todos os dias, né, ainda mais envolvendo SAF e tudo mais. Eu acho que com certeza deve chegar várias oportunidades de investimento, que algumas eles vão escolher e outras não, como é no caso aí do Santa Cruz, que vai lembrar também, né, tem uma pequena ligação do Azures, que é o grupo que tem o time, né, o Azures do Paraná, que no caso é do Marcelo também. O Marcelo é um dos investidores desse fundo, mas nem de longe é o maior, né? Ele tem 60% do fundo. Não é bem assim, porém é um dos que tem participações, que tem o Azures do Paraná e também uma equipe chamada, se não me engano, Malfra, algum time assim da segunda divisão do futebol português. Então vamos esperar. Assim que tiver atualizações definindo se a SAF vai estar realmente aprovado no Santa Cruz e também sobre possibilidade de investidores, acordos já de exclusividade, né, para negociar e passar informações para algum determinado grupo, eu trago aqui para vocês no YouTube do Black Carton. Então até é importante, né, você se inscrever, ativar aqui as notificações. Bom, quero falar aqui também sobre a demonstração financeira do Santa Cruz na temporada de 2022, onde o clube fez um balanço divulgado aí no caso nesse último domingo, dia 30 de abril, divulgando esse demonstrativo financeiro, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum portal tinha analisado esses números e tudo mais. Como eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, que é feriado, acho que os grandes portais ainda não teve tempo, né, de fazer uma análise, ler ali realmente os contratos, uma pessoa mais jurídica, né, ou de contabilidade. Porém, deu para ver sim alguns números que foram divulgados pela essa demonstração financeira do Santa Cruz. O primeiro delas, que é um prejuízo de 8 milhões na temporada passada, tá? Então a dívida do Santa Cruz aumentou em 8 milhões de reais, porque o time teve prejuízo na temporada passada, principalmente por não ter conseguido o acesso. Mas mesmo que estivesse, ainda assim teria um prejuízo, porque 8 milhões é muita coisa, tá? A dívida total, pelo menos do que eu consegui observar por lá, seria aí de 297 milhões de reais. Que não é surpresa, porque era antes próximo de 280 milhões e no caso já tinha, né, pessoas importantes dentro do clube falando que a dívida era próxima realmente de 300 milhões, chegando a esse valor inacreditável, né? Quase 300 milhões de reais que o Santa Cruz deve. O ativo do clube ainda é muito alto, que é de 237 milhões de reais, contando, por exemplo, estádios, terrenos, tendo propriedades, por exemplo, de equipamentos. Então isso aí acaba somando um total 237 milhões de reais, pegando esse valor, tirando a dívida, equivalia a menos 55 milhões, né, que também consta aí no balanço. A receita do clube, que vale lembrar, foi na casa dos 12 milhões de reais na temporada passada, que é um número muito baixo. Para você ter uma ideia, se o time estivesse só na primeira divisão, só de cotas de TV, né, já poderia esperar um valor no mínimo, assim, chutando muito baixo, de 70 a 100 milhões de reais no combo, né, completo. De patrocínios, cotas de televisão, muito difícil um time não ter uma arrecadação anual próxima disso. Então é uma queda muito significativa o time estando na Série D, que ainda é uma redução em relação a 2021. 2021, 14 milhões de reais de receita, 2022, 12 milhões 235 mil. As despesas, por outro lado, foi na casa de 8 milhões e 300 mil reais, uma pequena diminuição ao que foi em 2021, que foi de 10 milhões e 800 mil, uma redução de quase 3 milhões de reais em comparação ano a ano. Além também nesse balanço, eu achei interessante ressaltar aqui também
no valor do clube, no caso aí de propriedades, está aí um valor próximo de 128 milhões de reais, de terrenos e, no caso, mais edifícios e construções de 145 milhões de reais, que é os principais ativos do clube, igual eu falei, né? Estádio, Arruda e também o centro de treinamentos e outras propriedades que acaba chegando nesse valor muito alto do ativo aí do clube também. Então, quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, o que acha dessa história de virar uma SAF, quanto que vale o clube. Eu até trouxe aqui alguns estudos, por exemplo, do Sports Valley, listando o Santa Cruz com valor próximo, sempre ali, ó, de 260 a 300 milhões de reais, que é um valor que eu considero muito baixo, tá? Por quê? Isso seria, por exemplo, um valor só da marca. Não considero, por exemplo, estádios, terrenos, porque o time fica, né, com esse imóvel, por exemplo, porque não pode ser colocado dentro da SAF para o investidor ir lá e construir um shopping no lugar do centro de treinamentos. Não, isso nunca vai existir, porque a SAF já tem uma lei, né, que não permite esse tipo de coisa. Porém, avaliar que o Santa Cruz, tudo no total, valeria então 295 milhões, eu acho ainda um valor um pouco baixo. Se você for pegar que o investidor teria que pagar as dívidas, que é o que o Santa Cruz quer, né, que assume 100% da dívida, aí sim, poderíamos supor 300 milhões de valor da marca, mais 300 milhões de dívidas. Então 600 milhões de reais no combo total. Se o Santa Cruz estivesse na Série A, é um valor baixo, mas estando na Série D, eu acho que aí sim já seria um pouco mais interessante, uma proposta um pouco mais vantajosa a longo prazo, até porque, se você for fazer essa soma, o Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400, o Cruzeiro por 1 bilhão e 400 também, Botafogo próximo de um valor disso, o Bahia um pouco mais de 1 bilhão de reais, então acho que se fosse aí, 600 milhões para o Santa Cruz, num time que está na Série D, aí sim, eu acho que seria interessante, mas se tivesse numa Série B da vida, com certeza, tá? Já seria aí 800 milhões a 1 bilhão de reais visando essa SAF. Quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Lembrando que eu já trouxe um vídeo aqui, ó, recente, falando sobre a SAF do Santa Cruz, onde eu falo dois especificamente, né? Um mais recente aqui, ó, esse vídeo com quase 50 mil visualizações, que eu falo dando algumas atualizações, demonstrações financeiras por lá. E essa outra aqui na semana passada, que história é essa de que o Belintani, que é o presidente do Bahia, poderia comprar o clube, Ricardo Goulart, que especulação é essa? Vai lá conferir. O link da Bet7 para você apostar com esse bônus de 100% no valor do seu primeiro depósito, tá aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e nos vemos aí, né, numa próxima oportunidade. Valeu, galera!